saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu te convido a louvar o nome do Senhor. Adore aí onde você está, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu e em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nenhum vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta o arco-íris pra me dizer no fim você me leva ao deserto pra falar de amor. Me
fidelidade não acabou. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos mais uma vez aqui através das redes sociais para meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você possa estar acompanhando as pregações, as ministrações que nós temos feito nesses momentos que não podemos estar nos reunindo por enquanto, amém? Mas crendo que em breve poderemos estar juntos, reunidos no templo, louvando e adorando ao nome do nosso Deus, aleluia. Então eu te convido aí na sua casa, ou onde você estiver, a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28, em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, se você está com sua família, vamos compartilhar. Se você estiver sozinho também, eu te convido a meditar nessa palavra que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas, amém? Vamos abrir Mateus, como já falei, capítulo 15, versículos 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, amém? Direcione nesse momento o seu coração a Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de aprendermos mais de Ti, de sermos, Senhor, edificados, Pai. Abençoa, Senhor, poderosamente cada pessoa que está ouvindo, que está assistindo, que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, ser impactadas, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade, Pai, de comunicar, de falar, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta hora, repreende, Senhor, em nome de Jesus, todo impedimento, todo atrapalho, todo espírito roubador da Tua palavra, que cada pessoa seja abençoada pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, amados. Esse texto vem nos falar a respeito da mulher cananeia. Amém? Nós estamos vivendo por momentos muito difíceis, momentos em que é necessário que nós estejamos a cada dia fortalecendo a nossa fé. A própria Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Está escrito lá em Hebreus 11:1. Resumindo, fé é ter certeza daquilo que ainda não aconteceu, daquilo que você ainda não visualizou, daquilo que os seus olhos carnais ainda não podem ver. E nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que nos deixaram uma lição de fé. E essa mulher cananeia, ela é uma desses exemplos, Ela é uma dessas pessoas que nos deixam essa lição,
né? É como o próprio nome do texto, o texto está falando, essa mulher era cananeia, ou seja, ela não era do povo de Israel, era uma mulher estrangeira, né? E vem nos deixar esse ensinamento a respeito da fé, a respeito de perseverar diante das dificuldades. Nós sabemos, através da leitura do texto, que essa mulher estava passando por uma situação muito difícil. O texto diz que ela estava com a sua filha não só endemoniada, mas horrivelmente endemoniada. Então ela estava passando por uma situação horrível, uma situação que aos olhos humanos, talvez as pessoas daquela época já não viam solução. E nós, como é que nós temos passado por esses momentos difíceis, por essas situações adversas que estão se apresentando no nosso dia a dia? Nós temos crido, nós temos tido fé naquilo que o Senhor tem prometido, nós temos crido na fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, ou nós temos muitas vezes duvidado? Nós temos muitas vezes colocado em xeque aquilo que a palavra do Senhor nos fala. Então nós vamos aprender algumas coisas com essa mulher. Como eu já falei, ela era uma mulher que não era judia, ela não fazia parte do povo eleito do Senhor. Ela não estava incluída nas promessas de Deus, ela não iria receber as bênçãos do Senhor para a sua vida. E aí, diante daquela situação em que a sua filha estava horrivelmente endemoniada, aquela mulher ela teve uma atitude. Ela foi em busca de Jesus. E aí eu trago para você, nesse momento, o tema da nossa reflexão de hoje. Em momentos difíceis, não percamos a fé. Amém? Eu quero te convidar nesta hora, em momentos difíceis, que você não venha perder a sua fé. E como é que nós podemos fazer isso? Nós vamos ver aqui no texto que essa mulher, ela nos deixa alguns ensinamentos. Como eu falei agora há pouco, ela perseverou. Então a primeira coisa que nós devemos fazer para não perder a nossa fé é perseverar naquilo que nós estamos buscando do Senhor. O que ela queria era a cura da sua filha. Ela desejava ardentemente ver a sua filha livre daquele demônio que a atormentava horrivelmente. E a Bíblia não diz como foi que aquela mulher, ela soube que Jesus estava ali naquele lugar. Mas em determinado momento, eu acredito que ela ouviu, alguém lhe falou que Jesus estava ali, e ela saiu da sua casa em busca de Jesus. Havia muitos obstáculos. Além dela ser estrangeira, ela era uma mulher estrangeira, ela vinha de uma nação que não era amiga de Israel, havia as barreiras culturais. Naquela época, uma mulher, ela não poderia se dirigir a um homem, falar diretamente com um homem, nem mesmo as mulheres de Israel tinham essa liberdade, quanto mais uma mulher estrangeira. E mesmo assim, diante desses obstáculos, ela decide ir atrás de Jesus e em busca da cura da sua filha. Mesmo diante dos obstáculos, aquela mulher perseverou. E aí, finalmente, quando ela chega ali próximo a Jesus, a Bíblia diz que ela a si mesma ainda enfrentou a resistência. Nós vemos aqui que quando aquela mulher se aproximou, diz que ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. No versículo 23 diz: Ele quem? Jesus. Porém, não lhe respondeu palavra. Esse é o primeiro obstáculo, a indiferença de Jesus. Jesus não lhe respondeu palavra. Por que será que Jesus fez isso? Quando a gente lê esse texto, é uma das perguntas, e é uma pergunta que eu sempre me faço: por que Jesus tratou aquela mulher dessa forma?
dessa forma tão brusca, porque ele a ignorou. Nós sabemos que Jesus, ele acolhia todos que o buscavam. As pessoas, Jesus, onde ele ia, as multidões o acompanhavam, e Jesus estava sempre disposto a curar, a atender aquelas pessoas, a livrar-lhe dos seus tormentos. E com essa mulher foi diferente. Jesus a ignorou. Então foi o primeiro obstáculo. Também os discípulos de Jesus rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então os discípulos de Jesus também se colocaram ali como um empecilho, como um obstáculo, para que aquela mulher não conseguisse ali receber a sua bênção. Então, muitas vezes, nos nossos momentos difíceis, obviamente, nós vamos enfrentar obstáculos. Assim como essa mulher enfrentou a resistência, o silêncio de Jesus, a resistência dos discípulos, nós também enfrentamos. E muitos outros personagens bíblicos também enfrentaram dificuldade. Jesus, além de ignorar aquela mulher, ele também no versículo 24 diz assim: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquela mulher, ela recebeu outra negativa. Assim que Jesus parou de ignorá-la, qual foi a resposta de Jesus para a sua petição? Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o que Jesus quis dizer com isso? Olha, eu não vou te atender. Eu não vim para você, eu vim somente só para o meu povo. Você não faz parte da aliança. Você não pode receber a sua bênção. E aquela mulher ficou ali, nessa situação. E nós vemos também alguns personagens que enfrentaram dificuldade. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 10. Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Eu peço que você abra também a sua Bíblia. É importante que você esteja manuseando a palavra do Senhor. Lá em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 51, nós vamos ver a cura do cego de Jericó. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Vamos pular para o versículo 51, diz assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, quer que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então nós vemos que o cego de Jericó também passou por obstáculos. Mas a exemplo da mulher cananeia, ele também perseverou. Diz a palavra do Senhor que ele clamava, ele estava à beira do caminho e ele clamava. E as multidões repreendiam, mandavam que ele se calasse, mas ele perseverou. E no final ele alcançou a sua bênção. No versículo 51 diz, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Então, diante das dificuldades e das lutas, nesse primeiro momento eu quero te dizer: persevere.
Embora muitas pessoas digam para você se calar, talvez você esteja passando por essa situação difícil e talvez muitos desdenhem da sua fé. Muitos digam, você serve a um Deus, você tem fé em um Deus, que você está passando por isso. É muito comum nós vermos esse tipo de situação. Às vezes as pessoas acham que por nós sermos cristãos, nós não enfrentaremos dificuldades, nós não enfrentaremos lutas. Mas sim, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades. E a diferença, o diferencial é que o cristão, ele não se detém diante da luta. Muito pelo contrário, ele se fortalece, ele persevera naquilo que o Senhor tem para a sua vida, na bênção que o Senhor tem para a sua vida. Agora eu te convido, vamos ler o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: diante daquela situação toda que aquela mulher já havia passado, toda aquela resistência, ela diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, nós vemos que aquela mulher, diante daquela dificuldade, de toda aquela resistência, ela perseverou e também ela adorou ao Senhor. Amém? Nós comumente falamos no nosso meio, que é fácil você adorar a Deus quando as coisas estão indo bem. Já virou até uma espécie de jargão, né? Nós comumente falamos, é muito fácil você adorar o Senhor enquanto as coisas estão correndo bem, enquanto você está com saúde, enquanto os seus negócios estão prosperando, enquanto você tem dinheiro na sua conta bancária. Mas e nos momentos que as coisas se complicam? Em momentos em que nós passamos por dificuldade. E aquela mulher, ela ainda não havia recebido a sua bênção. Ela ainda estava ali, naquele diálogo, naquela situação. E diz aqui no versículo 25, que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aquela mulher se comportou como uma adoradora. Jesus continuava sem lhe responder, Jesus continuava sem lhe dar uma solução para o seu problema. Ela poderia, naquele momento daquela negativa de Jesus, quando ele disse que ele tinha vindo somente para os filhos de Israel, ela poderia ter ido embora, ela poderia ter desistido, mas pelo contrário, ela adorou. Ela reconhecia Jesus como Senhor, filho de Davi. Muitos daquela época, autoridades religiosas, autoridades jurídicas, não reconheceram a Jesus como filho de Davi, como o Messias, como aquele que havia sido enviado, como filho de Deus. Ela, entretanto, embora fosse uma pessoa gentia, uma estrangeira, ela reconhecia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Senhor, que Jesus era aquele a quem Deus havia prometido que enviaria. E por isso ela se prostrou e adorou ao Senhor, mesmo que na adversidade, mesmo que ela ainda não houvesse recebido ali a sua bênção. E eu te convido nesta hora a abrir com a sua Bíblia comigo, no livro de Jó. Vamos abrir para nós lermos. Jó também, um grande homem de Deus, que nos deixa essa lição de adorar o Senhor em meio às lutas. Jó capítulo 1, versículo 20 ao 22, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Então a maioria de nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem próspero. Jó era um homem que tinha propriedades, que tinha servos, que tinha rebanhos, que tinha filhos.
E naquela época ter muitos filhos era uma bênção do Senhor, era uma pessoa abençoada. Enfim, Jó tinha uma vida abençoada, todos o reconheciam, ele tinha prestígio. E de repente Jó perdeu tudo que ele tinha, inclusive a sua saúde. Além de perder seus bens, seus rebanhos, seus filhos, Jó perdeu também a sua saúde. Mas nós vemos no texto que nós lemos que Jó, ele adorou ao Senhor diante da adversidade, diante da luta, diante das perdas. E é uma grande lição para nós. Nós precisamos também aprender, não somente com a mulher cananeia, mas também com Jó. Embora percamos algumas coisas, nós temos visto muitas pessoas passando por dificuldades, pessoas queridas, amigos, parentes, muitos perdendo até mesmo as suas vidas. Mas nós precisamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E não deixar que as lutas, as diversidades, façam que nós deixemos de adorar ao Senhor. Nós podemos perder qualquer coisa, nós podemos perder tudo, mas nós não podemos perder o desejo de adorar ao Senhor. Embora tudo pareça difícil, embora tudo pareça que não há solução, embora nesse momento você esteja achando que não há solução para a sua vida, que você não vai sair desse poço, desse fundo do poço que você talvez se encontre. Talvez você tenha perdido uma pessoa querida, talvez você esteja afundado em dívidas, você tenha perdido o seu emprego. Nós temos visto as pessoas tão preocupadas com tudo isso. Todos estão, muitos em pânico, na verdade, porque estão enfrentando uma situação adversa, como nós temos passado, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas eu te peço nesta hora que você, acima de tudo, embora as dificuldades estejam à sua frente, você não perca a vontade, o desejo de adorar o Senhor. Você não perca o seu coração adorador. E essa mulher, no versículo 27, nós vamos ver que essa mulher, ela tinha um coração sarado. Só voltando aqui para o início do meu texto, diz aqui no versículo 27, Jesus novamente confronta aquela mulher e a trata até com uma certa, de uma forma humilhante, digamos assim. Jesus disse para ela, que não podia tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E a mulher responde, ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico impressionada com o coração dessa mulher, com a inteligência com a qual ela respondeu. Domínio próprio, humildade, todas essas características, todas essas qualidades, essa mulher dispunha. E ela é um exemplo para nós. Como eu já falei, talvez muitos de nós, até antes desse ponto, desse momento em que Jesus faz essa comparação dela com o cachorrinho, talvez muitos de nós já tivéssemos ido embora, talvez zangados, entristecidos, revoltados. Mas essa mulher, ela nos dá uma lição de um coração sarado, um coração adorador, além da sua inteligência. E ela agradou a Jesus. Jesus, ele se agradou da postura daquela mulher. E aí no versículo 28 diz assim: então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. No capítulo 7 de Marcos, que também fala a respeito desse texto, dessa situação, em que a mulher cananeia se aproxima de Jesus em busca da sua bênção. No capítulo 7, versículo 29 de Marcos,
que é a versão de Marcos para essa mesma situação, para essa mesma mulher, diz assim: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Amém? Então, por causa daquela palavra de sabedoria, daquela palavra daquela mulher que era uma adoradora do Senhor, ela achou graça, ela alcançou a vitória, ela alcançou a bênção a qual ela estava buscando. Então, amados, nessa hora, eu peço que você guarde no seu coração essa palavra. Persevere como ela perseverou. Embora ela encontrou dificuldades, embora ela encontrou empecilhos, o próprio Jesus não a respondeu no momento que ela procurou logo de começo, mas ela perseverou e ela adorou na dificuldade. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. Todos nós estamos suscetíveis a passar por situações complicadas. Todos nós. Mas nós não devemos, em momento nenhum, nesses momentos difíceis, perder a nossa fé. Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós não estamos sozinhos, nós passaremos pelas tempestades e desfrutaremos da bonança, amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, ligue-se ao trono da graça do Senhor. Adore ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela possa alcançar vidas nessa hora, onde essa pessoa estiver, que ela possa guardar no seu coração essa palavra, que ela venha, Senhor, perseverar, embora as dificuldades, embora as lutas, embora, Senhor, ela tenha passado por situações que talvez ela nunca tenha imaginado, mas que o Senhor possa estar, Senhor, aumentando a sua fé, para que ela venha perseverar, para que ela venha adorar, Senhor, mesmo diante da dificuldade, que ela nunca esqueça que não está sozinha, mas que o Senhor está com ela, que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandona. Ó Pai, em nome de Jesus, assim, Senhor, abençoa a cada um, é o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém.